Oi, como é que você está? Tudo bem? Tem conseguido fazer suas atividades? Tem sido fácil? Como está sua família? Tudo bem? Vamos então começar mais uma aula de ciências agora. Não esqueça de pegar o seu livro, certo? Muito bem, nós vimos sobre o ecossistema lá na página 135. Acompanhe comigo aí no seu livro. Foi falado ali sobre os seres vivos e os elementos não vivos, né? Os seres vivos são os seres humanos, as plantas, os animais, todos os outros organismos, inclusive os microscópicos, aqueles que a gente não consegue ver, fungos, bactérias, vírus, etc. E também os elementos não vivos, pedra, solo, ar, a luz, o calor e entre outros. Então, aqui do lado, a gente viu que os componentes bióticos são aqueles que são vivos, os elementos vivos, e os abióticos são aqueles que não são vivos, né? Os não vivos. Então, a atividade 1 dizia: identifique os componentes bióticos e abióticos existentes na imagem a seguir e escreva o nome deles no quadro correspondente, depois pinte a cena. Se você não pintou, depois você pinta bem bonitinho, tá bom? Então, observando essa imagem, nos componentes bióticos, o que você poderia ter colocado, que existe ali naquela imagem? Árvores, as folhagens ou as plantas, né? Peixes, a onça pintada e os pássaros, que são todos vivos, os seres vivos, bióticos. E os componentes abióticos, aí você teria que colocar o quê? O lago, né, ou a lagoa ali, porque a água é um componente não vivo, as rochas, o solo, as nuvens, o sol e a montanha. Todos estes componentes não vivos ou abióticos. Agora eu já estou lá na página 136. Vamos acompanhar? As plantas também são seres vivos. Quais componentes abióticos são necessários para que elas se mantenham vivas? Daqueles componentes que nós vimos ali que são abióticos, quais que as plantas precisam? Então, qual seria a resposta? O solo, para quê? Para a planta ficar apoiada, plantada ali, né? E também ela retira do solo os minerais. O que mais? Além do solo, o ar e a água. Então, a planta precisa destes componentes. E na número 3, você é um ser vivo, portanto, também utiliza componentes abióticos do ambiente em que vive. Cite alguns deles. Que componentes abióticos você também precisa? Além da planta, você precisa de algumas coisas que a planta também precisa. Então, qual seria a resposta da 3? Nós, como seres vivos, né? Água, ar, solo, luz solar, né? Entre outras coisas que você pode ter respondido, mas principalmente estes: a água, o ar, o solo e a luz solar, né? Porque nós precisamos também desses componentes. E ali no clique, nós já vimos que o ecossistema é o conjunto dos componentes bióticos mais os abióticos. E na atividade 4, qual destas imagens representa melhor um ecossistema? Justifique. Então, a gente viu ali que o lagarto está dentro do aquário. Primeiro, o aquário da esquerda está vazio, só ele dentro, só o lagarto. E o segundo tem vários elementos. Então, qual seria a resposta mais coerente aqui? Que a imagem 2 representa melhor um ecossistema. Por quê? Porque tem vários elementos bióticos e abióticos juntos ali, certo? E agora você vai abrir o seu livro lá na página 138. Depois que você fez a correção das outras páginas, né? Nós vamos passar para a página 138 e olha lá em cima
o título deste assunto: produtores, consumidores e decompositores. Nós vamos ver a diferença entre esses 3 grupos de seres vivos. Primeiro você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer. Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Ninguém consegue sobreviver muito tempo sem alimento, né? Então, segundo parágrafo. Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, são capazes de fabricá-lo. A planta fabrica o seu próprio alimento. Sim, elas mesmas produzem todo o alimento que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, utilizam água, alguns minerais, ar e a luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. A planta produz seu próprio alimento, por isso ela faz parte do grupo dos produtores. E observe ali a atividade número 5. Pinte as caixas correspondentes aos elementos utilizados pelas plantas na produção do próprio alimento. Acabou de falar ali em cima, o que a planta utiliza para produzir seu próprio alimento? Água, rocha, panela, minerais, lua, ar, terra, vaso, pá, luz, sombra. Você vai pintar só o que ela necessita, de acordo com o que está falando ali em cima, né? E, agora, continuando, os animais não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, os animais são conhecidos como organismos consumidores. Então, eles não produzem assim como as plantas. Eles têm que ir atrás da sua comida. São consumidores. Os bichos que se alimentam de plantas, olha só, presta atenção que agora nós vamos ver em que grupos os animais se dividem de acordo com a sua alimentação. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários. Os que comem outros animais são chamados de carnívoros ou consumidores secundários. Então, os consumidores primários são os que comem plantas, os herbívoros, e os consumidores secundários são os carnívoros. Os animais passam boa parte do tempo procurando alimentos. Alguns buscam plantas, folhas e frutos, enquanto outros caçam presas menores. Há também aqueles que constroem armadilhas para capturar outros animais. E aqui embaixo, tem o exemplo do leão. Olha só, o leão muito feroz. Responda: o leão consegue saciar a fome apenas com água, ar e luz? Justifique. O leão ele se encaixa em qual grupo ali? No grupo dos herbívoros ou dos carnívoros? O leão ele produz seu próprio alimento? O que você acha? Responda ali. E 7. Caso não consiga saciar a fome dele ali com água, ar e luz, como diz a atividade 6, caso ele não consiga, o que ele precisa fazer? O que o leão precisa fazer para encontrar o seu alimento? Então, você vai responder, vai me enviar a foto, eu vou estar recebendo e analisando as atividades, assim como eu vejo todas as suas atividades, e aproveito para parabenizar você por todo o esforço. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fique com Deus.